Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pastor Adroaldo, as pessoas, a sociedade, o ser humano como um todo, tem um certo hábito, mesmo não sendo cristão, mesmo não buscando a Deus de alguma forma, o ser humano tenta de alguma forma, parece que cumprir com as suas obrigações religiosas. Tem, né, tem uma certa um sentimento de que ele, embora não andando com Deus, sendo alheio à vontade de Deus e até virando as costas para Deus, mas parece que o ser humano é meio político. Eu vou lá, cumpro minha obrigação, eu me batizo, eu batizo meus filhos, eu vou faço um casamento, né, na igreja direitinho, ou na católica, ou na evangélica. Alguns vão entrar no mar, tomar um banho de mar, faz o sinal da cruz. O jogador de futebol vai entrar no campo. E as pessoas parecem tipo assim: eu tenho que estar numa boa com um velhinho lá de cima, né? Sim. Não posso. Passa na frente do cemitério, se benze, faz o sinal da cruz, na frente de uma funerária também. Então as pessoas têm algumas práticas, né, para, tipo assim, política de boa vizinhança espiritual. É verdade. Tipo assim, eu não sou íntimo do homem lá em cima, mas eu me dou bem com ele. Não estou devendo para ele, né? Por isso quando eu vou lá e faço minha obrigação. Né? Faço uma obra social, diz que eu dou uma gorjeta para alguém na sinaleira, o homem lá de cima está olhando. Né? Tipo política de boa vizinhança. Mas é interessante que o ser humano, ele por mais que esteja alheio à vontade de Deus, ele tenta de alguma forma manter, não romper completamente o relacionamento com Deus, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o seguinte: porque nós, quando inimigos de Deus, será que as pessoas se dão conta que a pessoa ela é inimiga de Deus? Mas como assim? Eu respeito a Deus, eu até bato na madeira para isolar. E aí existem práticas supersticiosas que o ser humano adquire como pretexto para manter um relacionamento com Deus, um relacionamento de boa vizinhança. É verdade. Né? Se manter numa boa. Eu não sou amigo, não sou íntimo dele, né? Mas também não sou inimigo, né? Eu faço a minha parte, né? Eu faço a minha parte, né? Não, eu sou do bem. Eu sou do bem. Eu sou do bem, não. Eu estou do lado de Deus, né? Deus me livre e guarde de fazer um negócio desse. Eu tô com Deus, não. Eu acredito em Deus, não. Eu acredito em Deus. As pessoas... quando com Deus não se brinca, né? Não, Deus não se brinca, não. É verdade. E se criam, né? Se criam, assim, como se fosse uma cortina de fumaça, né? Se cria uma forma, assim, de se auto-justificar, né? É uma auto-justificação, né? Dizendo assim: não, mas eu faço tudo certo, eu faço bem para todos, eu ajudo, eu faço a minha parte, eu cuido da minha família, eu não mato, não roubo, né? Eu não mato ninguém, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, eu sou um cara sério, né? Mas aí tu vai ver, né? Quando começa a olhar com mais detalhe, quando nós começamos até nos analisar, percebemos que nós não somos bons. Aí nós vamos ver o seguinte: porque nós, olha o que a Bíblia diz em Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Então, a morte de Cristo, a obra da cruz, Jesus, né, pelo derramar do seu sangue em nosso favor, ele nos reconcilia com Deus. Então, reconciliação significa alguém que estava separado, reconciliação, pessoas que eram inimigas. Né? A reconciliação conjugal. O que é uma reconciliação conjugal? Você vai lá e apaziguar o negócio. Os dois estão brigando, estão querendo se separar. Aí tu vai reconciliar, pensa bem, pensa nos teus filhos, olha as consequências. Um dia tu vai envelhecer sozinho não é legal, ou tu vai acabar se separando, de repente o homem vai cair na noite, nas festas, e a mulher vai ficar desamparada. Não é bom para vocês dois, os filhos de vocês vão sofrer. Então tu entra com um trabalho de reconciliação, e que é uma reaproximação, né? E eles voltar a andar junto, né? Se entenderem, vocês têm que se entender. Então isso é reconciliação. Quando nós olhamos para Deus, olhamos para as Escrituras, vamos ver o seguinte: que nós éramos inimigos de Deus. Deus não era nosso inimigo. E Deus,
ele enviou Jesus para nos reconciliar com ele. Então, quando a gente olha isso, então, mas como é que assim, o inimigo de Deus? Eu até nunca fui na igreja, não era muito na igreja, mas eu sempre respeitei. É verdade. Aí entra de que forma nós nos tornamos e como assim eu sou inimigo de Deus? Então, quando nós olhamos em Romanos, no capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte, pastor Adroaldo: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Vamos traduzir: pendor, inclinação. Pendor, as tendências. Qual é a minha tendência? Qual é a tua tendência? Qual é a nossa inclinação? Pendor significa para que lado eu estou pendendo, para que lado eu estou me dirigindo, qual é a minha queda, né? Para onde? Então, eu tenho um automóvel que está na pista, você olha assim, ou um carro estacionado, melhor dizendo, um carro estacionado, está no acostamento, tu vem passando com o teu carro, tu viajando, ele está com os pneus retinhos assim, com o alerta ligado. Bom, ele está parado. Se o pneu dele tiver virado assim, você pega um motorista que já tem um pouco mais de experiência, se tiver virado para a pista o pneu dele, a tendência, ele está com uma inclinação de subir na pista. E ainda de supetão, porque a roda está bem virada. Tu vai fazer o quê? Pode ser que ele não suba, mas a tendência, se ele se movimentar, ele vai subir na pista. Aí tu já abre, já passa para te proteger. Então, a tendência é o que está sinalizando o que nós vamos fazer e acabamos fazendo. Então, às vezes no trânsito, tu olha para um carro, às vezes não está nem com o pisca ligado, mas tu vê que na sinaleira ele está com o pneu um pouquinho mais virado para um lado, esse cara vai vir para cá. Aí tu já segura, quando vê ele, porque não tem como, ele vai arrancar com o pneu virado ali, ele vai dar vai avançar ao teu lado. Então, a tendência, então a inclinação, o pendor, então existe algo em nós que sinaliza que nós estamos numa direção totalmente carnal. O que é carnal? Então veja bem, o pendor da carne é inimiga contra Deus quando nós agimos pela nossa natureza. Pela nossa natureza, sem a direção divina. Ontem, pastor, estávamos na reunião de homens, né? E aí teve um convidado, né, que estava junto, né? E nós falamos sobre o amor de Deus, sobre Deus, né? E ele levantou a mão assim, eu estava ouvindo vocês, o meu irmão que me trouxe aqui, o irmão dele de sangue, né, assim, tem coisas que eu não concordo. Não concordo com as coisas que vocês falam. Eu disse, o que o senhor não concorda, né? Assim, se Deus é tão bom, por que as pessoas fazem tanta coisa ruim? Porque as pessoas, né? As crianças passam fome, né? Por que as pessoas são más? Eu disse assim, e realmente, nós todos somos maus, né? Em cima do que tu tá falando. E aí eu pude falar do amor de Deus, assim, todos nós merecíamos morrer. Que gancho, né? Todos nós merecíamos morrer. Que oportunidade. Aí eu falando sobre, nós merecíamos morrer, mas Jesus, não, só um pouquinho, pai, eu vou morrer no lugar deles. Então, no final, eu tava aceitando Jesus, né? Foi muito legal, assim, a reunião. Legal, né? Porque as pessoas entendem por que as pessoas são tão más. E a gente até se coloca porque eles são maus. Mas quando a gente para pra olhar, nós todos temos uma certa tendência natural, né, de pender para o pecado, né, para o erro, para o engano. E se nós não deixar a carne tomar conta, quando vem, nós estamos até sendo piores daqueles que nós estamos condenando. Nós estamos olhando assim, mas isso não está certo, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, no versículo Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então não é Deus. Não é Deus. É o ser humano que é ruim. É o ser humano. E aí nós vamos olhar o seguinte: pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então a gente vê o seguinte: as nossas atitudes, a nossa forma de viver alheio, sem conhecer a vontade de Deus, nos faz inimigos de Deus. E Deus é santo, Deus é puro e não há como compactuar luz e trevas. Verdade. Então, quando nós andamos segundo a nossa carne, olha, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Se nós olharmos, ó, Tiago 4, eu separei alguns textos aqui interessantes. Tiago 4, versículo 4 também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, constitui-se... Aliás, se quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Então, o que é ser amigo do mundo? A pessoa viver de acordo com os prazeres da sua carne. A pessoa viver de acordo com a sua vontade. Em Gálatas 5,16, 5,17, diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Então, o homem natural, nós, sem Deus, sem o Espírito de Deus, tudo que a gente faz vai ser contrário à vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, se andar na carne. Se você faz tudo que é contra a vontade de Deus, você é o quê? Inimigo. Inimigo de Deus. Então a gente fica pensando, mas eu era inimigo de Deus? Sim. Quem é que já não sentiu vontade de cortar o pescoço de um? Quem é que não sentiu vontade de socar alguém? Quem é que não sentiu vontade de xingar alguém? Quem é que já não sentiu... Você começa a pensar, não dá nem pra falar muito. Começa a vir um monte de coisa ruim. É verdade. Então, de onde é que vem essas coisas ruins? Não, é de Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é amor, a Bíblia diz. Então, se Deus é amor, Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é santo, quem não age e não está do lado da santidade, não está do lado do amor, não está do lado da perfeição, está do lado do ódio, da imperfeição e da insantidade, ou da falta de santidade. Isso aí. E aí é o quê? Inimigo de Deus. Você já parou para pensar que você já foi inimigo de Deus? Ou que talvez você seja inimigo de Deus? Desculpa, eu tenho que dizer. Eu fiquei pensando, mas não, eu sempre respeitei Deus. Mas como? Eu respeitava tendo práticas supersticiosas que cada vez afasta o homem mais de Deus ainda. A superstição significa você confiar em hábitos populares como se aquilo pudesse trazer a presença de Deus e aquilo te desse imunidade espiritual. Então, Deus não compactua com isso. É verdade. Né? Cada vez o homem se enterra mais. Toda vez que o homem sem Cristo, né, sem Jesus, tenta agradar a Deus e tira o foco de Cristo, né, o homem está desagradando a Deus. Então, pode fazer todo um esforço e esse esforço ser inútil. Além de ser inútil, traz, né, um descontentamento, né, de Deus para conosco. Então, mas falta até de conhecimento. As pessoas tentam fazer as coisas para agradar a Deus. As pessoas tentam, né, fazer algumas práticas, pagar algumas promessas, não, eu preciso fazer, como o pastor falou, minhas obrigações. Às vezes caminham grandes distâncias, né, fazem romarias, né, para agradar a Deus, e Deus fica olhando. Eu fico imaginando Deus assim, pra que isso? Eu não pedi isso. Não, é só olhar para meu filho. É só olhar para Jesus. Então, muitas vezes a gente faz coisas, né, que em vez de trazer um benefício, trazem margem, muitas vezes até para o mundo espiritual, né, pastor? Para que o mundo espiritual venha atuar na nossa vida, né? Então, o mundo espiritual do mal, né? Do mal. Vamos lá. Por que Deus não gosta de muitas coisas? Porque dão margem para que as trevas toquem as nossas vidas, né? Tudo aquilo que não está dentro daquilo que é o propósito de Deus, quando nós não saímos da vontade, quando nós saímos da vontade de Deus, nós abrimos margem para que as trevas nos toquem. O pecado nos machuca. Alguns falam, mas por que Deus não gosta disso? Porque isso machuca a gente. E Deus nos ama. Deus tem um propósito para nós, tem um projeto para cada um de nós. Bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós procurando Deus, muitas vezes fazendo coisas que abrem brechas e margem para que as trevas nos toquem. Isso não pode agradar a Deus. É um pai que olha para o seu filho assim, puxa vida, olha o que ele está fazendo, tá acabando com a vida dele. Então não pode agradar o pai. Então as pessoas fazem, às vezes, mas é só uma promessinha, né? Não, isso não tem nada a ver. Eu queria as pessoas, eu vou onde tem Deus, eu vou. Mas as pessoas dizem que tem Deus. Se dizem que tem Deus, eu vou. Todos os caminhos levam a Deus, né? E nesses caminhos, a Bíblia diz que muitos caminhos parecem bons, mas no final dão em morte. E aí as pessoas estão se enterrando, estão desagradando a Deus e agradando o diabo, né? Então, o desagradar a Deus significa também que você está se afastando de Deus, e quanto mais você se afasta de Deus, mais você se volta para as trevas, né? E às vezes há caminhos que o inimigo ele se passa por onde de luz e fica, não, está agradando a Deus, não, faz isso que isso Deus gosta. E aí vai cada vez a pessoa se enterrar mais. Então, mas Deus é bom, né? Deus é bom. Então, tem algumas coisas que nós vamos olhando, isso não pode ser certo.
isso não pode ser de Deus, mas a gente vai naquela, vai ficando cego, daqui a pouco nós estamos fazendo coisas que são, né, que a gente percebe que não são bacanas, né? Então, em nome de Deus, muitas guerras já aconteceram em nome de Deus, né? Onde as pessoas se matam em nome de Deus. E Deus não quer isso, né? Jesus disse: quem não é por nós é contra nós. Contra nós. Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Então, assim, é interessante que a vida do homem, se o homem quiser ser governo de si mesmo, né, Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Jugo é a canga, né? Então significa tomai sobre vós o meu jugo, colocar sobre vós a minha canga, ali onde os animais trabalhavam juntos e o seu possuidor, né, que colocava a canga, tinha um governo sobre os animais. Significa, Jesus está dizendo que é importante que ele seja nosso governo. O homem, quando é governo de si mesmo, homem faz bobagem. O homem sendo governo de si mesmo se torna Deus de si mesmo. Né? E olha a heresia, o homem ser Deus, se colocar na condição de Deus. Quem tem condições de governar a vida do homem senão Deus? É isso aí. Né? E tu falaste a respeito dos caminhos alternativos. Lá tá todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. A gente respeita todas as opções. Claro. Né? O ser humano. Mas Jesus disse uma coisa que a gente tem que dizer aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo: o único caminho que leva a Deus não são as religiões diversas. Veja bem, Jesus está dizendo, não são as religiões, inclusive eu estou colocando as religiões evangélicas, todas. Claro. Todas. Que leva o homem a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. O congregar é essencial porque Jesus fundou a igreja para que a igreja tivesse comunhão com o seu corpo, né, submissa ao cabeça que é Cristo, e aí nós temos comunhão, e por uma questão de ordem legal, nós temos que ter um CNPJ e um nome, uma razão social da igreja A, B ou C, numa região onde nós nos reunimos. Mas nós temos que saber o seguinte: muito maior que uma organização, né, uma instituição, uma organização religiosa do que uma religião evangélica, seja lá qual for a religião, muito maior do que isso, que é o caminho que nos leva a Deus, é Jesus. Então, a igreja, no que diz respeito à organização, o espaço onde a gente se reúne, o salão que é alugado ou comprado, o CNPJ que a gente tem, né, com razão social e tudo, isso é uma necessidade para ter uma formalidade legal. Né? Formalidade legal. Seguimos as leis dos homens também. Exato, né? Claro. Exatamente. Mas nós temos que saber o seguinte: a única maneira da gente agradar a Deus, né, e a gente se reconciliar com Deus é através de Jesus. Interessante que algumas pessoas, elas pensam que precisam se sacrificar, pagar por algo, precisam elas precisam conquistar a salvação. É a mesma coisa que crucificar novamente a Jesus. É querer se colocar no lugar, se colocar na cruz, ser sacrificado. Então quer dizer que se coloca dizendo, então não valeu, a cruz não valeu. Então o caminho é Jesus. Então a salvação, a transformação, o que nos torna amigos de Deus novamente é Jesus. Até porque, se tu for olhar bem, quando o que é dos teus amigos, as pessoas que tu tem uma afinidade, né, há uma concordância. Vai haver uma concordância, alguns momentos até não, por questão de construção e se discutir alguns assuntos para chegar a um denominador comum. Um casamento, as pessoas têm uma afinidade, são amigas, né? Inclusive a Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne, se tornam um só, porque há uma cumplicidade e uma conformidade, e aí eles acabam, inclusive em alguns momentos, quando dá algum atrito, vão ajustar aqui para continuar em frente. Né? Então, faltando afinidade, não havendo concordância, não concordo, você se torna um opositor. Né? A oposição, se nós olharmos politicamente, não concorda em nada. Né? A palavra diabo significa divisor. Divisor. Né? Divisão. É aquele que não concorda, é o divisor. É o divisor, o acusador. O acusador, o divisor é o diabo. Então, inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E aí, quando nós não compactuamos com Deus,
nós não concordamos com o que diz as Escrituras, nós não concordamos com aquele ente santo, puro, que nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Se Ele me ama, mas eu não quero fazer a vontade dele, eu só quero pecar, eu quero levar minha vida, deixa eu levar a vida do meu jeito, do jeito que o mundo, né, que eu aprendi no mundo. Olha o que diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, né? E nós lemos em Romanos no 5:10 aqui. Cadê o 5:10? Porque se nós, quando inimigos de Deus, quando é que nós éramos inimigos de Deus? Nós somos reconciliados com Deus mediante Cristo. Então, quando nós não tínhamos Jesus, o único meio de se reconciliar com Deus é Cristo. E a amizade do mundo, o que é a amizade do mundo? Fazer o que o mundo faz, querido. É isso aí. Ser igual ao mundo. Paulo disse assim, não vos conformeis com este século. Se eu andar de acordo com os modismos do mundo, claro, a gente se veste, né, uma roupa adequada, a gente não anda de forma antiquada, mas também a gente procura ter decência, cuidado com a aparência, com a transparência, né? Então, assim, o que é normal do mundo, normal para o mundo, se é pecado, a gente não cai nesse viés. Nós não podemos sair dos princípios. Não abrimos mão de princípios. Princípio tem que ser mantido, né? Vamos nos adaptando às novas tendências, né? Mas desde que não firam os princípios. Nós temos que olhar para os princípios de Deus. Casamento, postura, os projetos de Deus, aquilo que Deus nos orienta na sua palavra, nós temos que manter. Quando começa a querer fazer algumas transformações, né? Eu fico pensando, Deus olhando, as pessoas agora, vamos melhorar a Bíblia, vamos atualizar a palavra. Eu fico olhando. Querem mudar princípios. Vamos mudar o que Deus disse. É interessante, né? É uma questão de princípios. Nós não podemos mudar princípios. Nós temos que manter os princípios. Porque, mas agora as coisas são modernas. Pô, os princípios nós mantemos eles desde que eles foram escritos. Há quantos anos tem a palavra de Deus e ela é atual até hoje. E a gente fica olhando, as pessoas diziam, esse mundo... Tu lembra da época que as pessoas diziam, esse mundano, alguém mundano, era uma forma de dizer que alguém não era legal. Mundano. O que diz aqui? Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mundano é alguém que é o contrário à vontade de Deus. Daqui a pouco... Porque o mundano, né? É que a pessoa que não tinha princípios. Nos dias de hoje, né? Hoje tá normal ser mundano. Hoje não, tá ultrapassado, as coisas mudaram. Parece que o mundo, né, seduz, né? Sempre seduziu. Só que hoje parece que abriu as porteiras, né? Se perdeu o respeito. Perdeu o respeito. Hoje aí o homem se torna inimigo de Deus. Aí hoje a sensualidade é normal, explorar o corpo da mulher publicamente é normal, a bebedice é normal. Tudo que não presta parece que vira normal. O mundo empurra as pessoas para isso. Exatamente. E essa amizade do mundo faz o homem inimigo de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro. Mas eu sou ser humano. Errar é humano. Sim, errar é humano. Mas por isso que Deus enviou Jesus, para que nós não erremos mais. Para que a gente mudasse. Para que nós mudamos. Transformação. A obra da cruz, Jesus, ele nos propõe uma mudança. Mudança de vida. Nascer de novo, né? Nicodemos, né? Nascer de novo, uma nova vida. E sempre que nós nos colocamos, né, sujeitos a Deus, para que Deus nos governe, como o pastor falou, nós vamos ver o fruto o resultado desta mudança na nossa vida vai trazer bênção para nós. Então há uma ilusão de que se a gente se adapta às coisas do mundo, vamos ter facilidades. E não há facilidade. Vai ter prazer. Ter prazer é amargo depois. E desce, é doce na boca, né? E amargo depois, né, no estômago, né? Como que a gente traz problema, a dor de barriga vem, né? Então nós temos que... Mas então, ser fiel a Deus, né? E ser diferente não é problema, né? Se alinhar com a palavra de Deus, se alinhar com a vontade de Deus, é o que nos traz resultado, é o que nos abençoa, é o que nos leva em segurança até o caminho, até o projeto de Deus, né? Aí na prática, pastor Adoraldo, de que forma então eu me torno amigo de Deus? A Bíblia diz Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, em Cristo nós somos reconciliados. E nessa reconciliação nos é proposto não ser mais amigo do mundo. Nós vivemos no mundo, mas desfrutamos da orientação de Deus e não da sugestão do mundo.
né? O mundo sugere pecado, traição, o mundo sugere sacanagem, o mundo sugere adultério, sugere drogas, o mundo é sugestivo no que diz respeito às coisas pagãs, às coisas que nos afastam de uma vida em santidade, nos afastam de uma vida em família, que o homem fica amante de si mesmo e se torna egoísta, não respeitando o próximo. Este é o mundo. O mundo nos leva a um crescimento voraz, né, em que o ser humano, o semelhante, ele precisa ser vencido. Você precisa derrotar o semelhante. Você passa por cima para que você conquiste o seu espaço, né? Então, as decisões que nós devemos tomar para a nossa vida pessoal tem que ter princípios da palavra de Deus para que sejamos amigos de Deus. O apóstolo Paulo diz: o querer do bem está em mim. Todo mundo tem boa intenção, mas não o efetuar. Então, se eu não faço o bem que eu quero, a gente quer o bem, mas faz coisa errada. Todo mundo quer acertar, mas todo mundo erra. Então, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem faz. É o pecado que habita em mim. E se eu sou pecador, eu sou inimigo de Deus. Então Deus, mesmo sendo inimigos, ele veio e entregou seu filho dizendo assim: ó, eu quero santificar vocês. Eu quero purificar vocês. Eu quero que vocês sejam reconciliados comigo. Porque na presença de Deus, nós vamos desfrutar do melhor. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Se apresentam para mim. Pai, nós oramos nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade, o teu carinho. Amém. Somos gratos a Deus pela tua misericórdia, o teu perdão. Verdade. Sabemos que Jesus é o único caminho que nos leva, Senhor, à santidade. Verdade. Por isso, nesta manhã, nós oramos uns pelos outros, para que cada um possa, Deus, fazer morrer essa natureza terrena, o pendor da carne que leva para a morte, seja anulado e vencido, como diz em Gálatas: Senhor, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito, orientado, conduzido, cheio do Espírito de Deus, e jamais, jamais, jamais você vai ser escravo dos teus prazeres. Sim, em nome de Jesus, toca, Deus, com o teu poder. Enche do teu Espírito, quebra cadeias, amarras, toda atadura espiritual seja desfeita. Nós oramos, ministramos o poder da obra reconciliadora. Amém, cura, Pai. Toca, sara, transforma, abençoa aquele que está sofrendo, cura os enfermos, liberta os cativos. Em nome de Cristo oramos. Amém, muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Levas mais além, a cada manhã renovas em mim, tua fidelidade jamais terá fim. A cada